Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e agora estamos na última parte da resolução do PAS, terceira etapa de 2020. Então vem comigo, vamos finalizar essa prova para buscar mais outra prova, a de 2019, e aí a gente vai se embora. Olha só, tá na tela, se você tá curtindo esses vídeos, curte aí o botãozinho, se inscreve e vem comigo. Vamos embora. Ó, diz a questão, ou melhor, diz o texto da questão de número 114. O circuito elétrico a seguir é formado por uma bateria de força eletromotriz E, com resistência interna Rzinho, conectada a dois resistores ômicos R1 e R2. Os componentes do circuito, todos ideais, são conectados por fios condutores de resistência elétrica nula, pelos quais circula uma corrente elétrica e, com base nessas informações, e na figura precedente, faço o que se pede no item de número 114, que é do tipo D. Então, né, como já é de se esperar, é possível sim que o CESP, ou melhor, o SEBRASP, cobre questões do tipo D na física, né? É muito mais comum que se cobre questões do tipo D na segunda série, lá no PAS 2, né? Principalmente envolvendo ótica geométrica, tá? Mas repara, eles deram um jeito de cobrar a questão do tipo D também na terceira etapa, beleza? Então vamos ficar esperto aí, porque questões do tipo D são abordadas inclusive na física. Bom, na questão de 114 ele fala: esboce no gráfico disponibilizado a seguir a variação do potencial elétrico nos terminais de cada componente do circuito. Use os intervalos delimitados pelas linhas verticais pontilhadas para o esboço do gráfico e destaque o intervalo em que os elétrons ganham mais energia potencial. Então, Gânia, que é basicamente que a gente cria um gráfico a partir do que foi dado já, né, nessa figura, ok? Ele está falando de um circuito elétrico que tem um gerador real. Eu sei que tem um gerador real porque ele produz uma força eletromotriz e tem resistência interna, não é isso? Se fosse gerador ideal, não teria resistência interna. E a força eletromotriz seria igual à própria DDP gerada, não é isso? Bom, mas o que eu devo fazer aqui, professor? Ó, primeira coisa é tentar representar os pontos que estão aqui lá no gráfico, tá bom? Vamos fazer isso lá no gráfico. Então, ó, lá no gráfico, repara, nós temos esses pontos aqui, ó. Professor, mas eu tenho 3 pontos no circuito e 4 pontos no gráfico. Ave Maria, lascou-se tudo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, o ponto A, esse aqui é onde inicia tudo e vai até chegar no terminal negativo, né? Ele vai até chegar no negativo. Esse aqui também vai até chegar no negativo da bateria. Ok. Aí o que acontece? Vai ter um aumento de potencial, porque ele vai passar, né, pelo, por essa parte aí da bateria que gera força eletromotriz, um ganho, né, de potencial elétrico. Depois, ele vai passar pela resistência interna, vai ter uma perda de potencial elétrico, né, o potencial elétrico vai diminuir nesse sentido. E ele vai chegar, depois de atravessar a resistência interna, ele vai chegar no B. Então, caminhou até o negativo, houve um ganho de potencial, foi até o ponto B. Aliás, houve um ganho de potencial, depois uma perda de potencial, e aí chegou no ponto B. Então, esse aqui é o nosso ponto B. Depois da resistência interna, ponto B. Aí, saindo do ponto B até chegar no R1, né? O que vai acontecer? Bom, quando chegar no R1 vai diminuir o potencial ainda mais, até chegar no ponto C. Aí passou pelo ponto C, passou pelo R2, houve uma queda de potencial novamente, até que ele retorne ao ponto A. Então por isso nós temos 4 pontos aí, beleza? Então, na verdade, ele sai de A e volta até A. Deixa eu fazer aqui, ó. A, B, C, A. Show de bola? Então ele retorna a o terminal lá A, que vai estar ligado ao negativo da bateria. E aí o que acontece, galerinha? Se você conseguiu fazer essa análise, daqui a gente consegue seguir em diante. Vamos imaginar, para facilitar aqui, tá?
a nossa ilustração, né? Vamos imaginar que o potencial A é de 0 volts, tá? Vamos imaginar que isso aqui vale 0 volts, ok? Professor, mas ele não disse quanto que vale. Eu sei, mas é só para a gente poder desenhar para ficar bonitinho, beleza? Então começa no ponto A, 0 volts, e termina no ponto A, 0 volts novamente, ok? E aí o que acontece? Depois que ele passa pelo ponto A, ele vai ter um ganho de potencial, né? Porque ó, aqui é 0 volts também, beleza? Deixa eu aumentar aqui para você acompanhar melhor o esboço do gráfico que eu estou fazendo com vocês. Ó, do ponto A até o terminal negativo da bateria, como ele não atravessou nenhum elemento de circuito, o potencial permanece igual, ok? Então, continua 0 volts. Aí, ele vai ter um ganho de potencial, né, lá indo para o terminal positivo. Vamos supor que ele ganhou 100 volts. Vamos supor que ele ganhou 120 volts. Ganhou 120 volts, ok? Então, quer dizer que essa bateria produz uma força eletromotriz de 120 volts, ok. Aí, o que acontece? Depois que a corrente permanece seguindo aí esse circuito elétrico e passa aí, né, pela resistência interna, o que vai acontecer? Vai ter uma perda de potencial. Então, ó, até chegar aqui, como não atravessou nenhum elemento de circuito, é o mesmo potencial. Mas quando ele atravessar a resistência interna, vai diminuir o potencial. Porque o que a resistência faz? Consome energia, transforma energia elétrica em energia térmica, não é isso? Então vai ter uma perda de potencial. Vamos supor que ele perdeu e foi para 110 volts. 110 volts, ok? Houve uma diminuição no potencial. Aí vai passar pelo ponto B, 110 volts, até chegar no R1. Como não atravessou nenhum elemento de circuito, continua 110 volts. Só que quando ele atravessar o R1, o que a resistência faz? Ela gera uma diminuição no potencial. Professor, quanto que ela vai diminuir? Cara, eu não sei, eu estou inventando aqui, tá? Estou inventando, só estou te mostrando que vai diminuir. Vamos supor que diminui, sei lá, para 70, 70, vamos supor, né? Diminui para 70 volts, professor. Pronto, diminuiu para 70 volts. O que importa é que vai ter uma diminuição do potencial. O quanto vai diminuir, a gente não sabe. Não sabe porque ele não disse na questão os valores de R1, os valores de R2, de Rzinho. Então a gente não sabe quanto que vai diminuir. Nem proporcionalmente a gente não sabe. A gente só sabe que vai diminuir. Então eu estou colocando valores aleatórios, beleza? Que eu estou imaginando, lógico, seguindo um raciocínio físico. Ó, aí saiu dos 70 volts, passou pelo ponto C, chegou lá no outro terminal do R2. Como não atravessa entre um ponto e outro nenhum elemento de circuito, permanece 70 volts. Mas ao atravessar o R2, vai ocorrer uma diminuição no potencial elétrico novamente. Só quanto que ele vai diminuir? Não sei. Sei lá, pode ter diminuído. Vamos supor que diminuiu para 0 volts, né? Por que diminuiu para 0 volts, professor? Porque depois que ele passa pelo R2, ele volta ao terminal A. E o potencial no terminal A é 0 volts. Como ele não vai atravessar nenhum elemento de circuito até o A, o potencial tem que permanecer o mesmo. Então, vai permanecer 0 volts, ok? Então, é basicamente isso aí que está acontecendo. Há um ganho de potencial, depois uma diminuição menor, depois outras duas diminuições, né, mais intensas aí, beleza? Repara só, no geral, a resistência interna ela é bem menor em comparação às resistências externas da bateria, beleza? Então, por isso que a perda de potencial aqui foi ligeiramente menor do que aconteceu aqui, de 110 para 70, beleza? Então, tá aí, né? Por isso que eu coloquei uma diminuição do potencial elétrico bem pequenininha. Como é que eu ilustro esse gráfico, professor? Bom, seguindo agora esse raciocínio numérico que eu criei, vamos fazer o seguinte, ó, saindo do ponto A, repara o que vai acontecer? Até chegar no terminal negativo, não acontece nada com o potencial, ele continua zero. Mas, quando ele sai do negativo e vai para o positivo, tem um ganho de potencial bem grande, né? Ele ganha 120 volts. Daí, saindo do terminal positivo até chegar na resistência interna, como ele não atravessa nenhum elemento de circuito,
e permanece igual ao potencial, então, né, desenhamos uma linha reta que indica que não houve aumento de potencial. Lembrando que o potencial elétrico está indicado no eixo Y, não é isso? Então quer dizer que não aconteceu nada, já que não é uma reta crescente e nem uma reta decrescente, né? Isso nos mostra, essa reta contínua, né? Nos mostra um potencial uniforme. Ok, aí passou pela resistênciazinha, Rzinho, vai ter uma diminuição no potencial elétrico, com certeza, uma diminuição, né? Pequena, mas vai ter. O potencial vai diminuir, né? De 120 para 110. Daí, saindo desse terminal do resistor, ele vai até o próximo resistor, né? Como ele não atravessou nenhum elemento de circuito de um ponto até o outro, o potencial permanece igual. Aí, desse terminal do resistor R1 até o outro, você percebe que houve uma perda de potencial, né? Porque o resistor vai consumir, vamos dizer assim, energia elétrica, né? Vai acabar diminuindo o potencial elétrico de 110 para 70 volts. Então, houve uma diminuição de potencial ligeiramente maior, né? Do que antes. Daí, ele passa, né? Pelo ponto 6, chega até o outro resistor, sem atravessar nenhum elemento de circuito, o potencial elétrico permanece constante. E aí, mais uma vez, quando ele atravessa a próxima resistência, ocorre uma diminuição no potencial de 70 volts até 0 volts, não é isso? E aí, saindo do resistor R2, ele vai até o terminal A sem mudar o seu potencial, porque ele não vai atravessar nenhum elemento de circuito. Então, galerinha, perceba que o que aconteceu aí está descrito no meu gráfico. É claro que teve um momento que eu representei uma diminuição de potencial menor e em outros dois momentos eu representei uma diminuição de potencial maior do que essa anterior, porque eu te disse que a resistência Rzinho, né, ela costuma ser uma resistência menor do que as resistências externas, bem menor do que as resistências externas, né, se eu for comparar, né, as três resistências aí, interna e externas. Então ela tem que gerar uma queda de potencial menor do que as outras. Agora, o quanto que o potencial elétrico diminui em R1 e R2, a gente não tem como saber. Pode ser que a queda de potencial em R1 e R2 seja uma queda igual. Os dois vão cair ali 55 volts, vamos supor. Pode ser que os dois caiam 55 volts, né? Pode ser que o R1 gere uma queda maior do que a do R2, pode ser. Pode ser que a queda do R1 seja menor do que a queda do R2, como eu desenhei, pode ser. A gente não consegue, né, determinar isso porque na questão não foi nos dado informação suficiente para chegar a essa conclusão. Mas como é um esboço, ele pediu um esboço, você deveria representar basicamente esse comportamento no teu gráfico. Bacana? É isso, meus queridos. Um forte abraço para vocês. Eu espero ter sido claro nas minhas explicações. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar no comentário aí que eu vou tentar fazer uma abordagem diferente. E se você tiver alguma sugestão de resolução de algum vestibular aqui de Brasília, fique à vontade que eu, né, vou levar em conta essa sua consideração, esse seu comentário, esse seu pedido de resolução e quem sabe nos próximos vídeos eu não resolvo esse vestibular, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima resolução. Tchau, tchau.